Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você está em processo de aperfeiçoamento? Amém? Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Jesus ainda não voltou, breve Ele voltará. E nós estamos sendo preparados, aperfeiçoados, ajustados para aquele grande dia. E quando eu vejo falar sobre ajustando, aperfeiçoamento, como Paulo diz em Filipenses, estamos sendo aperfeiçoados para uma grande obra, logo me vem à cabeça do que nós somos feitos. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro, sendo aperfeiçoados. No livro de Jeremias, se você também quiser acompanhar comigo, capítulo 18, e o versículo 1, fala do que nós, servos do Senhor, fomos feitos. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Então, neste processo de aperfeiçoamento, sendo ajustado para vivermos, especialmente as mulheres, a vontade de Deus, estar alinhadas ao propósito de Deus. Cada um aqui, Deus tem um propósito com cada um de nós. E você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Não pense vocês que está aqui em cima, é fácil porque não é nada. Não é não. Eu também estou sendo aperfeiçoada. Eu também estou sendo ajustada na presença de Deus. Do que nós somos feitos, irmã Miriane? Nós somos feitos de barro. Quando nós falamos de barro, logo vem na sua mente, na minha mente, algo que não tem valor, algo que é insignificante, um sedimento duro. Se jogar água vira o barro, que para nada serve. Olha do que o Senhor nos fez, de barro. Mulher não suporta ouvir falar de barro, porque barro suja. Ainda mais se nós pisarmos, criança pisar, suja a casa, suja a roupa, suja o tapete, e a gente quer ficar longe do barro. A palavra aqui em Jeremias fala que Jesus usou Jeremias, Deus usou Jeremias e falou para ele, em revelação: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Aí Jeremias fala: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, com o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Falando sobre esse sentimento duro, que não serve para nada, quando vemos um barro, uma argila na mão do oleiro, nós ficamos maravilhados. O que pode sair dali? Quando o oleiro pega o barro, joga água, coloca no meio, coloca na roda e começa a trabalhar, começa a ajustar para que dali forme-se alguma coisa. E nós ficamos maravilhados quando sai dali um vaso, algum utensílio doméstico. Nós que somos leigos em preparar alguma coisa desse tipo, ficamos maravilhados. Como é que pode? Agora pensa você na sua mente, quando Deus formou você, quando Deus formou o homem, lá no livro de Gênesis 2:7, quando Deus pegou o barro e do barro fez um boneco, soprou em suas narinas e lhe deu vida, e nós estamos aqui. Olha a maravilha do nosso Deus. E eu fico imaginando, então, esse algo desprezível sendo trabalhado por Deus, e desse barro saiu um ser humano. É para nós olharmos para dentro de nós e não deixar que o orgulho, não deixar que a soberba entre em nossos corações, porque se olharmos, todos aqui somos iguais, todos somos feitos do pó da terra, e um dia para o pó da terra retornaremos, como diz a palavra.
No livro de Isaías, no capítulo 45, verso 9, se o irmão Ricardo quiser pôr na tela, vai dizer assim, ó: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. 45, 9 ao 10. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras de Tuas mãos. É para que ninguém queira ser melhor que o outro. Todos nós somos barro na mão do oleiro, sendo aperfeiçoados para aquele dia. É para que ninguém deixe que o orgulho toma conta da sua vida e fala: não, eu sou melhor que a Fabiana, eu sei falar melhor que ela. Não, somos todos barro na mão do oleiro, sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. Não a nossa glória, não o nosso orgulho, não o nosso eu, mas a glória de Deus. Aleluia! Como que o oleiro trabalha, irmã Miriane? O oleiro pega o barro, coloca na roda, centraliza e começa o seu trabalho de aperfeiçoamento e de construção de um objeto, de um utensílio de barro. O que eu posso entender com isso? Que se nós quisermos, todos nós que estamos aqui, ser usados nas mãos do Senhor, sermos aperfeiçoados na mão do oleiro, nós temos que estar no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Não é no centro da vontade da Miriane, não é no centro da vontade do pastor, porque se eu estiver no centro da vontade do pastor, ele vai me ver. Se eu estiver no centro da vontade da pastora Miriane, ela vai me ver. Não, engano seu. Para ser usado nas mãos do Senhor, tem que estar no centro da vontade dEle, tem que estar no meio. No livro de Marcos 3, irmão Ricardo me ajuda. Olha o querer de Deus, olha como que é estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala que tinha um homem que tinha a mão atrofiada, ele tinha um defeito físico, e esse defeito físico o impossibilitava de fazer muitas coisas. Talvez ele tivesse vergonha, não quisesse aparecer. Se você colocar o próximo versículo, irmão Ricardo, fala que ele estava na sinagoga, e ele estava pelo jeito no fundo da igreja, lá no fundo. Hoje se tratando de ajustando mulheres, vamos dizer que é uma mulher que está lá no fundo, sentada, ela tem algo que incomoda, que lhe traz vergonha, e que ela não quer se aparecer porque a timidez a impede de estar no centro da vontade de Deus, a vergonha a impede de fazer alguma coisa para Deus, e ela se esconde, e ela se coloca lá atrás do templo, lá atrás da sinagoga, ela não quer que ninguém a veja. O pastor fala: vem trabalhar, fazer alguma coisa para Jesus. Não, me deixa aqui, eu tenho vergonha, me deixa aqui, eu não quero fazer. Talvez a mão mirrada seja realmente uma doença emocional, algo que não está bem resolvido, e você vai se afastando, e você vai ficar lá no final da igreja. Não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me veja. Mas Jesus enxergou aquele homem lá no fundo e falou para ele assim: vem cá, vem para o centro, vem para o meio. E aquele homem veio, com vergonha talvez, tímida talvez, não quero fazer, mas é Jesus que está me chamando. Mas se é Jesus que está me chamando, então Ele se responsabiliza. Se é Jesus que está te chamando, Ele se responsabiliza. Vem para o meio, vem para o centro, deixa Ele te curar,
Deixa Ele fazer a boa obra na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Vem para o meio, é Jesus que está chamando. Aquele homem vem para o meio. E a palavra de Deus fala que quando ele ouviu a voz de Deus, que ele obedeceu, que ele veio, ele foi curado instantaneamente. Você quer ser curada da depressão? Você quer ser curada desses pensamentos de morte, de suicídio? Você quer ser curada no seu casamento que não vai bem? Vem para o meio, vem para o centro. É Jesus que está chamando. Se coloque no meio. A palavra é dele, a ordem é dele. Aleluia. Não fique nos cantos, não fique com medo. Fala: Senhor, eu estou aqui. A minha mão estava atrofiada com essa dor, mas eu ouvi a tua voz. Eu estou aqui, Jesus, e o milagre há de acontecer na sua vida. Aleluia. Quer ser ajustado? Vem para o meio. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite, meu irmão, minha irmã, e se coloque na posição que o Senhor quer que você esteja. Aleluia. Para você viver experiências com Deus, você tem que estar no meio, no centro da vontade de Deus. Mesma experiência aconteceu com os discípulos, no mesmo livro de Marcos. No capítulo 6, o versículo 47, eles receberam uma ordem de Deus, receberam uma ordem de Jesus, expressa: olha, vocês entrem no barco, eu vou despedir a multidão, vou subir um monte para orar, e vocês atravessem para o outro lado do lago, e depois eu vou ter com vocês. Eles receberam uma ordem. Para estar no centro da vontade de Deus tem que ter obediência. Tem que ter obediência à voz do seu pastor. Tem que ter obediência à voz do seu pastor. O seu pastor nessa noite está falando no teu coração. Você está sentindo que é Ele que está falando com você nessa noite. Os discípulos ouviram a voz de Jesus, entraram num barco e foram, segundo a palavra de Deus. Meus queridos, quantas vezes você ouvimos a palavra de Deus, a ordenança de Deus, e sentimos: é Jesus realmente que está falando, eu vou fazer, e parece que no meio das coisas, parece que começa a dar tudo errado. De falar: mas Senhor, será que foi o Senhor mesmo que disse? Pastor André estava falando aqui, 2018 nós viemos para esta cidade, e eu falava para ele assim: André, de novo nós vamos mudar de cidade. André Júnior tinha 13 anos, se eu não me engano, 12, 13 anos, já era um adolescente, e ele foi o que bateu o pé, que não queria vir. Não, mãe, de novo, vou deixar os meus amigos, vou deixar minha escola, eu estudo com o pessoal desde a primeira série, vou para lá. E eu falei: nossa, André, de novo nós vamos deixar casa, deixar amigos, deixar irmãos. Mas é Jesus que está falando, porque assim, mesmo que é Jesus que está mandando nós ir, vamos, tá bom, vamos. Arrumamos as coisas, pegamos as nossas malas, nossos móveis, enfiamos no caminhão e viemos para essa cidade. Os meus filhos estavam, o Gustavo e o Miguel não, mas porque era pequenininho, para ele tudo é festa. Mas o André Júnior já era um adolescente e falou assim: mãe, eu não queria vir. 2 anos nós lutamos com ele para ele fazer amizade nessa cidade, e ele não conseguia fazer amizade. E eu falava: Senhor, e agora? Foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que disse para a gente vir, nós estamos aqui. Tantas coisas aconteceram e nós pensamos assim: meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que mandou a gente estar aqui nessa cidade? Ah, meus irmãos, mas quando eu olho para o que Deus vem fazendo nas nossas vidas, quando eu olho tudo que o Senhor tem feito e está fazendo e irá fazer, é o processo de aperfeiçoamento, e eu começo a entender realmente como esses discípulos estavam no meio do lago, sobre a palavra de Deus, sobre a ordem de Jesus, e veio uma tempestade. Quantas vezes nós passamos por tempestade e achamos: será que eu ouvi mesmo a voz de Jesus?
Será que foi Jesus mesmo que disse? Aí o teu esposo, tua esposa fala: foi sim, amor, foi Jesus que falou. E você fica naquela dúvida, quando não é esposa é o esposo, quando não é esposa é a esposa. E a gente fica naquela: meu Deus, mas será mesmo? Esses discípulos estavam assim, no meio do lago, vento soprando, parece que o barco vai afundar, uma tempestade terrível. E eles falaram: nossa, mas será que o mestre mandou a gente aqui para morrer? Jesus estava no monte orando, mas de onde ele estava? Ele enxergava o barco lá no meio do lago. Ele falava assim: os meus filhos estão com problema, os meus filhos estão com medo, alguma coisa está acontecendo lá e os meus filhos estão apavorados. E Jesus desce e vai. A palavra de Deus fala que ele veio andando sobre as águas. Ele veio, se apresentou no meio daquela tempestade e acalmou aquela tempestade, acalmou aquele vento. E nós, quando olhamos para um mar da nossa vida, que parece que o barco da nossa vida vai afundar, Jesus se apresenta e fala: não, calma, eu sou contigo, eu estou contigo, o seu barco não vai afundar, porque eu me apresento no meio dessa tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, que você vem enfrentando, que você entrou aqui nesse templo falando: Senhor, até quando? Eu não aguento mais. E o Senhor fala: eu estou andando, estou me aproximando dessa tempestade, eu vou acalmá-la, eu vou acalmá-la. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Creia nessa palavra, porque ela é fiel e ela é verdadeira. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Ele te deu uma ordem, você está no centro, no meio. Vai acontecer, vai acontecer. Descansa o teu coração no Senhor, porque a palavra dele é fiel e é verdadeira. Aleluia. E está lá o oleiro trabalhando com o barro. E agora vem o processo de tirar os excessos. O oleiro preparou o vaso, saiu ali um vaso de barro, mas esse vaso de barro ainda sai com algumas deformidades. Olha que a nossa vida é um processo de construção. Nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós nascemos nus, sem saber falar. Para comer, sabia abrir a bocona e gritar. A mãe que tinha que decifrar o que o bebê queria. E a mãe vai ensinando: olha, para você comer, não precisa gritar, filho, só é falar que você quer comer. Mas para esse processo a mãe teve que ensinar: olha, o beabá, como é que fala, como é que pede. Então nossa vida é um processo de construção, até que essa criança começa a falar, começa a dizer o que está acontecendo com ela. Se ela tem dor, ela já não vai começar a gritar mais. Ela fala assim: está doendo aqui. A mãe já vai lá, dá um remédio. Eu quero comer, eu estou com sede, eu quero estudar, eu quero fazer amizade, eu quero sair, eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade. E assim vai a nossa vida no processo de construção. Então esse vaso está em processo de construção. E mais um processo que é tirar os excessos. Nós temos excessos na nossa vida. E muitas vezes os excessos da nossa vida, qual é os excessos da nossa vida, irmã Miriane? Pode ser o nosso orgulho, o nosso eu querer falar mais alto, a nossa falta de humildade, nossa falta de perdão. São excessos desse vaso que está em construção. Meus queridos, o nosso vaso, eu, você, só estará perfeito no dia do Senhor. Então nós estamos no processo de construção. A vida é um construto. Todo dia nós aprendemos algo novo. Todo dia nós somos lapidados pelo Espírito Santo. Então, se dentro de você tem alguns excessos
que não agrada a Deus, mentira, falsidade, orgulho, soberba. Como é que o Senhor vai tirar isso dentro de nós? Ele vai colocar a mão dentro do seu coração e vai começar a tirar todo o excesso vai pôr para fora e vai dando o formato que Ele quer, o formato que ele fica bonito para você. O Senhor vai ajustando, e o ajuste do oleiro no vaso, Ele coloca sim a mão por dentro. Como assim, menino? O Senhor coloca. O Davi, quando ele pecou, o que ele falou? Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quer estar ajustado ao querer de Deus? Deixa o Espírito Santo nessa noite colocar a mão por dentro e tirar todo o excesso que não tem agradado Ele. Deixa o Espírito Santo, abre a porta do teu coração, deixa o oleiro trabalhar em ti, meu querido, minha querida. Aleluia. Deus não quer nos mudar somente por fora, a dizer, porque eu coloco saia, eu sou crente, porque eu tenho um cabelo comprido, eu sou crente. Não é a nossa aparência, não é o nosso exterior, é o nosso interior que precisa ser mudado também. E muitas vezes esse processo de molde interior nos incomoda, porque mexe no nosso eu, no nosso ego, mexe no nosso ego, e é difícil trabalhar no nosso ego. Como é difícil. Mas o oleiro que te criou, o oleiro que sabe trabalhar você, Ele vai te trabalhar, Ele vai tirar as impurezas do teu coração, Ele vai colocar dentro de você um coração novo, um coração reto, um coração que agrade a Ele. Aleluia. Depois que o oleiro trabalha dentro do seu coração, tira todos os excessos, o que ele faz com o vaso? Ele coloca no fogo. Eita! O processo do fogo é um processo terrível. O vaso já está quase pronto. O vaso sai do fogo, o que precisa acontecer com ele? Ser lixado, pintura, para ficar um vaso apresentável. Então é o nosso corpo externo e interno que precisa ser ajustado, aperfeiçoado em Deus. O vaso está pronto, irmã Miriane, e agora o que faz com esse vaso? O oleiro coloca ele onde ele quiser. Como assim? O oleiro pode te colocar como pastor, como líder de mulher, como cantor, como regente, como recepcionista. É o vaso pronto para servir na obra do Senhor. E para cada vaso, o Senhor coloca dentro dele o que Ele bem quer. Quem bem tem vaso aqui, as mulheres sabem. A gente tem vaso, a gente coloca flor. Tem umas que, a flor não está feia, vou colocar água dentro aqui, vou colocar outra, uma planta, a gente coloca a planta. Tem outros que falam assim, o vaso está lá no canto e esse vaso vai servir de cofre. A gente vai colocando tudo dentro do vaso, né? Tudo que não está trazendo poluição visual, um monte de coisa na mesa, esconde aqui no vaso, põe no vaso. Então no vaso pode ter coisas que prestam e coisa que não presta. Então o vaso, a gente coloca o que bem quiser dentro desse vaso. Mas dentro de você, o Senhor colocou sonhos. Dentro de você, o Senhor colocou propósitos. E eu me lembro da história de José, só para nós concluirmos, lá no livro de Gênesis. Deus queria fazer de José governador do Egito, e Deus lhe deu sonhos. Os sonhos de José lhe custaram alguma coisa. Deus tinha propósito na vida de José, que através da vida de José,
o Senhor salvaria a sua família da fome. Mas quando a gente tem o propósito e o sonho, os projetos do Senhor, Deus não nos dá, não nos diz como faz para a gente chegar e conquistar o projeto. Ele fala para você: eu tenho uma obra, eu vou te usar, mas para você chegar lá, você tem que caminhar com Ele. E o processo muitas vezes não é fácil. José é o rapaz então que tem um sonho, que tem um propósito. Deus quer torná-lo governador, mas ele é vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. Ele é levado para o Egito e é vendido a Potifar, o general do exército de Faraó. Meu Deus, mas Deus me deu um sonho e eu estou passando por tudo isso. Mas o Senhor era com José. Olha o grande diferencial aqui: o Senhor é com você. Você não está sozinho neste processo de aperfeiçoamento. O Senhor sempre estará do seu lado. José está então agora na casa de Potifar. Deus era com ele e Deus fez ele ser engrandecido sobremaneira na casa de Potifar. Agora ele era responsável por todos os bens daquele homem que era muito rico. E José poderia falar assim: então agora está tudo certo, está tudo bem. Eu estou na casa do Potifar e está tudo certo. Sou eu que mando, eu que desmando, eu que tomo conta de tudo. Ele poderia achar que estava tudo bem, mas ele foi acusado injustamente pela esposa do seu dono de assédio sexual. E onde ele foi parar? Numa prisão. Ele negou se deitar com aquela mulher, e por conta dele negar, porque ele temia a Deus, ele foi parar numa prisão. Lá na prisão, o copeiro do rei e o padeiro arrumaram uma confusão lá na casa de Faraó e foi parar na prisão também. Chegou na prisão, José, ele também foi elevado como responsável por todos aqueles presos, porque Deus era com ele. Onde ele chegava, se aperfeiçoando, o Senhor era com ele. Irmãos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Se nós estivermos no centro, aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco, o Senhor estará com você, você não estará sozinho. José então agora lá no cárcere, olha um lugar imaginário, no cárcere, agora ele é responsável por todos os presos. O carcereiro, ele confiava nele. Tudo bem, você cuida, está sobre a sua responsabilidade. Aí esses dois homens, o copeiro do rei e o padeiro, tiveram um sonho. José interpretou o sonho daqueles homens, e como José interpretou, aconteceu. O copeiro voltou 3 dias depois para o palácio e foi servir Faraó, e o padeiro foi condenado e morto depois de 3 dias, como Deus usara José para falar àqueles homens. E José falou: olha para o copeiro, quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra de mim. Meus queridos, mas ainda bem que o copeiro esqueceu José. Mas como assim, Mariane? Ele queria tanto sair da prisão? Porque Deus tinha um governo para ele, e a vaga naquele momento, sabe qual que era? De padeiro. Não que padeiro seja uma profissão desmerecida, não, mas porque o que Deus tinha para José não era a profissão de padeiro, era de governador do Egito. Não se precipite, fica na posição que Deus quer que você fica, porque o tempo de Deus, o propósito há de acontecer na sua vida. Você recebe essa palavra? Levanta a mão, glorifique a Jesus. Tudo estava alinhado à vontade de Deus, tudo estava alinhado ao querer de Deus. Não pense você que você foi esquecido, não pense você que Deus te abandonou, porque Ele não abandonou
vida, e você está se contentando com isso. O Senhor fala: calma, calma, eu tenho algo maior para você, e você está aí reclamando, calma. Tudo está alinhado à vontade de Deus, ao querer de Deus. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade do nosso Pai, do nosso oleiro, é a vontade dele que tem que prevalecer. Se o copeiro se lembrasse de José, não seria mais nomeado governador, porque era a única vaga que tinha para ser preenchida naquele momento, que era do padeiro que tinha sido morto. Isso tudo tem a ver com o propósito que Deus tinha para a vida deste homem. Os planos que Deus tem reservado para ele não era ser o padeiro, mas era ser o provedor, o protetor da sua família. Vinha um tempo de fome, de escassez, e Deus estava alinhando tudo, estava tudo certinho, tudo amarrado, e José não estava entendendo. Deus não segue a sua programação, Deus não segue a minha programação. Deus tem um propósito. Se você espera algo de Deus, meu irmão, minha irmã, precisa entender que vai ser do jeito dele, que vai ser da maneira dele, não vai ser da sua maneira, não vai ser do seu jeito, vai ser da forma que ele projetou para a sua vida, para fazer acontecer na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida profissional. Não é do seu jeito. Descansa no Senhor. Toma cuidado, meu irmão e minha irmã, para você não perder o melhor de Deus, o melhor que Deus tem preparado para a sua vida, esperando que aconteça do seu jeito. Toma cuidado. Deus já tem tudo preparado. Deus já tem tudo preparado. Ele está esperando você se alinhar. Está no centro do querer dele. Tudo que você faz, tudo que você fizer, tem que ser alinhado com a vontade de Deus, tem que ser alinhado com o propósito de Deus. Se você caminha no propósito de Deus, entenda uma coisa: Deus nunca irá permitir que você sonhe um sonho sem que Ele tenha colocado no seu coração. Deus nunca irá permitir que você sonhe um sonho que não seja alinhado com a vontade dEle. Você recebe essa palavra nessa noite? Levanta a sua mão, adora o Senhor. O Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida. O Senhor tem coisa grande para fazer no meio da sua casa, da sua família. Você tem orado, você tem pedido, você tem buscado, e hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: tenha os seus planos alinhados ao meu coração, porque ao meu tempo irá acontecer na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.